Olá pessoal, vamos iniciar a aula agora de KPIs. A aula se chama Criando KPIs com Objeto, Texto e Gauge. Então vamos dar um conceito, né? O que é um KPI? Um KPI é um indicador-chave de desempenho. Então, na aula passada, a gente falou sobre indicadores que podem mostrar como estão os processos. Agora, o KPI é um tipo especial de indicador que vai mostrar como está indo a sua empresa, a empresa do seu cliente, no caso. Então, geralmente são utilizados pelo nível executivo, né? É o nível que vai tomar a decisão estratégica e precisa medir se essas decisões estratégicas estão levando a empresa para o rumo certo. Aqui estão alguns exemplos de KPI, né? A gente falou um pouco de exemplo de indicadores na aula passada e agora exemplos de KPI: lucratividade, margem, taxa de conversão de leads. No caso de logística, devolução, atraso na entrega. No caso educacional, por exemplo, matrículas ou vagas ociosas. E por aí vai. Depende do negócio do cliente. Aqui tem algumas dicas rápidas, né? Primeiro, o KPI deve refletir direcionadores de valor estratégico. Então, toda empresa tem que ter uma reunião estratégica. Nessa reunião é determinado qual é a direção que a empresa vai tomar. Em cima dessa direção são criados KPIs para medir se realmente está chegando no objetivo que foi firmado ou não, né? Segunda dica, KPIs são definidos por executivos. Então, quem toma conta do negócio, que a gente chama de executivo, são as pessoas que vão definir os KPIs, né? Elas que têm a habilidade de saber o que deve ser medido e como deve ser medido, né? Terceira dica, o KPI deve fluir ao longo da empresa. O que quer dizer isso, né? Não é só uma parte da empresa que deve ter KPI. Então, qualquer grupo, né, qualquer departamento tem o seu executivo. Por isso que esse executivo, por exemplo, o diretor de RH, ele vai ter os KPIs de RH para medir como o departamento dele está seguindo rumo à missão da empresa. E o departamento de logística também tem seus executivos, por aí vai, né? Departamento comercial, então todos os departamentos devem também eleger alguns KPIs para poder monitorar essa parte aí de rumo estratégico da empresa. Quarta dica, os KPIs são baseados em padrões corporativos. Então, da corporação, da empresa, né? Ela deve definir como medir algumas partes do processo dela. Então, não pode deixar na mão das pessoas decidirem esse cálculo, porque esse cálculo pode fugir de um padrão. E esse cálculo precisa ser padronizado para poder ser entendido e confiável, né, no futuro. Mais uma vez aí, quem quiser divulgar o curso, é só pedir para os seus amigos colocarem um e-mail nessa caixinha aí de fazer inscrição, que eles vão receber as aulas gratuitas no e-mail deles. E para manter contato tem Facebook, Google, Plus, LinkedIn e Twitter. Como essa é uma aula prática, né, vamos abrir o ClickView, onde eu já montei uma aula aqui, um dashboard com os elementos que a gente vai estudar e já com os dados carregados, né? Então aqui, primeiramente, vamos prestar atenção na carga dos dados. Eu utilizei aquele banco Northwind, que foi o que eu passei para vocês. Se alguém ainda não tiver, é só entrar na Microsoft e procurar para download o banco Northwind. Esse banco ele possui várias informações, né, de pedidos e de cliente, de produto, e eu estou usando aqui duas tabelas. Estou usando a tabela de pedidos, que se chama Orders, e estou fazendo um left join com a tabela de detalhes do pedido.
E tá vendo aqui que eu estou usando uma condicional. Então, né, é interessante essa aula que vai ter vários outros aspectos aí que não falam de KPI, mas eles ajudaram a montar esse dashboard. Uma delas é esse where aqui que eu coloquei para puxar só o ano de 1997. Então, se alguém tinha dúvida como que a gente coloca um where, uma condição para carregar os dados no ClickView, é bem naquele local ali. E sempre terminando com ponto e vírgula. Então, nessa minha base eu tinha 96, 97 e 98. Só que o único ano que estava completo é 97. Então eu resolvi pegar só 97. Aí eu resolvi fazer um left join com a tabela de detalhe do pedido, que é nessa tabela que possui o valor unitário e a quantidade, né, de produtos vendidos por pedido, para poder não trazer aqueles detalhes do pedido que não for de 97. Então eu só quero que apareça aqui na minha nuvem o detalhe dos pedidos de 97. Então aqui está a minha nuvem de pedidos. E a gente consegue ver, ó, o número do pedido, o ID aqui do cliente. Aqui seria o ID do empregado, né? A ordem, a data da ordem, a data do pedido. Aqui estamos vendo alguns detalhes, né, do pedido. E aqui explodido o ID do produto, o preço unitário e a quantidade, né, desse produto que foi comprado, no caso nesse pedido aqui 10.400. Então com essa tabela eu formei um cubozinho e esse cubo ele vai me dar algumas condições de calcular o KPI. Então eu vim aqui, carreguei, né? Ó, carreguei os dados e montei aqui essas continhas. Vamos falar aqui da parte da esquerda para a direita. Então começando aqui eu coloquei uma lista. Isso é uma lista que só tem o campo ano. Então como eu tenho o campo order date, eu coloquei a função year, que ela vai me mostrar somente o ano. Só para a gente verificar que quantos anos foram carregados. Realmente só tem um ano de 1997. Aqui embaixo é a mesma lista. Eu vou aqui em editar. Porém eu coloquei para puxar o mês. Aí ele vai e me divide o mês aqui desse ano. Então você está vendo que tem de janeiro a dezembro. Como é que eu faço isso, né? Se eu clico aqui, ele me mostra os campos disponíveis. Eu vou na última opção aqui, ó. Não é nem o último campo, última opção, que chama expressão. E eu posso escrever uma expressão que tem a ver com os campos disponíveis. Então, nesse caso, eu coloquei month, order date, e ele me trouxe um mês. Certo? Aqui embaixo é um label. Então, eu peguei um objeto texto, que é esse aqui. E nesse objeto texto, eu puxo para cá e eu somente escrevi meses nele, né? Essa cor azul é a cor que vem de default, né? O padrão do ClickView. Muita gente fala, pô, como é que eu tiro essa cor azul? Você pode vir aqui e mudar, né? Pode botar amarelinho, qualquer coisa que quiser. Ó. Ou você pode, né, tirar, deixar bem transparente. Ou totalmente transparente, ó, que ela vai sumir. Aqui embaixo é outro test box que eu coloquei uma conta. Então aqui já tem que a gente pensar, ó. Eu estou mandando ele contar, né? Count. Vamos aumentar aqui um pouco a expressão para todo mundo enxergar, né? Então eu estou mandando dar uma contagem, um count, nos meses que de acordo com a seleção que eu estou fazendo. Só que eu estou dando um distinct. Por quê? Porque esse order date ele é uma data para cada pedido. Eu não quero que ele conte, se eu tiver 30 pedidos, ele vai me dar 30 ali.
Eu quero que dentro desses 30 pedidos, ele me diga somente os meses distintos. Então eu tenho 30 pedidos dividido em 3 meses. Eu não vou ter 30 meses, eu vou ter 3 meses só. Por isso que eu uso o distinct aqui. Então se eu clico aqui em 3 meses, ó, ele está me dando 3 aqui. Se eu seleciono, se eu limpo a seleção, ele me dá 12 meses. Como é que funciona esse botãozinho aqui que eu coloquei? Então, também para ilustrar essa aula, eu resolvi usar um botãozinho de limpeza. Toda vez que você faz uma seleção, às vezes você quer voltar para a parte padrão, né? Para quando você começou sem nenhuma seleção. Então aqui, ó, em cima tem um objeto chamado botão, que eu coloquei aqui. E aqui eu coloquei o texto do botão, né? Que é limpar. E na guia ações eu mandei incluir. Escolhi aqui a categoria seleção e a última limpar tudo, que é essa aqui que você está vendo, ó. Limpar tudo. Então eu criei um botão que eu clico, eu faço algumas seleções, depois ele vem e limpa tudo, certo? Ele volta ao início, que é sem nenhuma seleção. Aqui embaixo também só tem um test box para vocês saberem qual é a meta desse KPI que eu estou estudando agora. É R$ 1.600. E qual é o KPI que eu tô querendo exemplificar aqui? Esse KPI se chama ticket médio. O que é o ticket médio? Imagina que então que você tirou 100 pedidos e nesses 100 pedidos você conseguiu vender R$ 100. Então seu ticket médio é R$ 1 por pedido. R$ 200, aí é R$ 2 por pedido. Então o ticket médio é um montante de vendas dividido pelo número de pedidos que geraram esse volume de compras. Então você está vendo aqui, nesse ano inteiro eu tive 408 pedidos e 658.388,75 centavos de venda. Se eu clico aqui só em janeiro, ele vai mostrar que eu tive 33 pedidos e 66.692,88 centavos de venda, né? Então, o que são essa parte aqui de cima, né? Aqui é a mesma coisa aqui dos meses, né? É o labelzinho. Vamos aproveitar aqui e colocar transparente. Tirar essa faixa azul. Aqui também, pedidos, ó, somente se você escreve pedidos. Coloca 100% de transparência, aí nenhuma cor é apresentada. É uma das maneiras. Não precisa se preocupar com cor aqui em cima. E aqui embaixo é uma contagemzinha para a gente verificar se está indo tudo certo. Então, clientes únicos. Quando eu falo único é distinct. Então você chega aqui, ó, conta para mim quantos clientes únicos eu tive. Porque esse cliente ele pode ter feito 3 pedidos, então eu não quero que conte 3 clientes. Eu quero que 3 pedidos de um cliente seja um cliente só. Então eu uso o distinct. Significa que, vamos limpar tudo. Nesse ano inteiro eu tive 86 clientes únicos. Essa é a minha carteira de clientes. Pedidos. Então, pedido eu também estou usando o distinct. Por quê? Porque essa minha tabela, ela repete o ID do pedido, que é Order ID, para cada item do pedido que eu tive. Devido a eu ter misturado, eu ter juntado a tabela de pedidos com a tabela de detalhe do pedido. Então, só que eu não quero que conte por item, eu quero que conte por pedido distinto. Por isso, de novo, eu uso o distinct aqui na hora de contar. Né? Porque aqui está falando que tem 408 pedidos, mas se eu quiser saber os itens, aí eu tiro o distinct e ele vai me dar quantos itens foram comprados nesses 408 pedidos. Inclusive, número de itens por pedido pode ser outro KPI também, né? Agora, total vendido. Como é que funciona o total vendido? Eu tô somando a quantidade de item multiplicada pelo preço unitário de cada item, né? Como aqui é um test box, eu não tenho a possibilidade de
fazer a formatação numérica. O ClickView não me dá uma aba de formatação numérica para o test box. Então eu tenho que usar uma função chamada num, e nessa função eu consigo aqui colocar a conta que eu quero fazer, vírgula, o formato que eu quero que ele me retorne essa conta. Então esse formato é bom você ter copiado em alguma parte formatos mais utilizados, né? Esse aqui é muito utilizado, que é o formato de moeda. Então se você anotar uma vez, depois você consegue replicar para todos os seus projetos. Então aqui está me falando que tem 658 mil e pouco de vendido nesses 408 pedidos, né? Se eu pegar dezembro, 77 mil com 48 pedidos. Aqui nós temos um gráfico de barra misturado com um gráfico de linhas, né? Que vai mostrar pedidos e o valor dele, para a gente também comparar. Ó, esse gráfico que eu estou fazendo é o gráfico combinado, é o terceiro da lista dos gráficos. Como é que eu fiz ele? Ó? Dimensão. Eu escolhi para ele me mostrar a informação por mês. Como eu não tenho o mês carregado, eu aplico uma função no order date, que é a data do pedido. A função month de novo. Que expressões eu estou utilizando? A primeira expressão é pedidos, que eu dou um count distinct no ID do pedido. Todo mundo já entendeu. E o segundo é valor, que eu somo a quantidade versus o preço unitário de cada pedido. Como é que eu faço um ser a linha e o outro ser a barra, né? Ó, cliquei aqui em pedidos e aqui, ó, escolho. Eu quero que essa continha, que essa expressão seja mostrada através de uma linha. Clico aqui no valor, aí mostra aqui, ó, eu quero que essa expressão seja mostrada através de uma barra. Então, sem nenhum problema, né? Ele já faz isso, linha e barra. Porém, você percebe aqui que o valor ele é muito mais alto em número do que o pedido. Aqui está na ordem de 80 mil, 60 mil e aqui está na ordem de 50 pedidos, 40, 30. Como é que eu faço isso? Tá vendo que o valor está usando o eixo Y aqui na esquerda e o pedido está usando o eixo Y na direita. Vamos aproveitar essa aula para explicar isso, né? Você clica aqui na aba eixos, então você está vendo, ó, pedidos, ele mostra aqui, e o valor ele mostra na esquerda. Pedidos na direita, valor na esquerda. Pronto. Fazendo isso e deixando ele calcular automaticamente aqui a escala, ele já vai te mostrar pedidos aqui na direita e o valor aqui na esquerda. Aí quando você combina, aí fica bonitinho, porque você vê a linha dos pedidos, ela indo bem acompanhando aqui as barras do valor de cada pedido por mês, da soma dos pedidos. Ó, o que eu faria aqui só? Pegaria essa cor vermelha, colocaria um pouquinho mais claro aqui na transparência, para poder dar para enxergar melhor o número. E beleza, agora o gráfico de pedidos está pronto. Vamos falar aqui desse, né, que é o objetivo da aula, né? Como é que eu coloco um KPI no test box? É o primeiro objetivo. Então, tá vendo aqui que ele tá verdinho, ó? Por quê? Porque ele tá acima da minha meta, 1.600. Vamos ver aqui um mês que não tá, ó, junho, 1.302, ficou vermelho, não tá acima. Como é que a gente faz isso? Vamos verificar aqui, ó. Primeiro, como é que eu faço para mostrar o número aqui do ticket médio? Qual que é a conta que eu fiz? Eu peguei a soma da quantidade versus o preço unitário, quer dizer, o total aqui vendido, dividido pela contagem distinta aqui de pedido. Igual a gente consegue ver lá nos outros test box que eu vou mostrar. E estou aplicando aqui também uma formatação de número. Então, de novo, ó, 39.088 reais vendido para 30 pedidos. Então, qual é o ticket médio desse período aqui de junho? 1.302.
cada ticket, né, cada pedido que eu tirei, em média está 1.302. Quer dizer, está abaixo da média que eu queria. Eu queria que cada ticketzinho que eu tirasse fosse de R$ 1.600. Então tem que ser trabalhado, tem que ser verificado o que aconteceu nesse mês. E como é que ele fica com a corzinha? Vamos olhar lá. Aqui em fonte, você pode mudar a cor. E na hora de mudar a cor, você pode colocar uma cor fixa ou uma cor calculada, de acordo com o parâmetro. Isso também é interessante você anotar ou tirar um print da tela agora. Então eu estou fazendo a continha aqui, ó. Se a minha continha, que significa ticket médio, for maior que 1.600, eu quero que ele seja essa cor aqui, que é um verde. RGB, ó, Red, Green, Blue, né? Você dá uma testada aqui ou pega num site da internet cores RGB e anota algumas cores, alguns códigos de cores que você vai usar no seu projeto. Eu utilizei aqui um verde 60250, que eu achei legal. E se ele não for maior que 1.600, significa que ele é menor. Então eu usei o vermelho puro, que é o 25500. Certo? Essa expressão eu coloquei aqui, ó, no campo calculado para a cor da base, bem aqui na aba de fonte. Então significa que a minha fonte agora ela está dinâmica. A cor da fonte está dinâmica. Se eu limpo tudo, quer dizer, no ano inteiro eu consegui bater o meu ticket médio, 1.630. Se eu for aqui em fevereiro, já deu 1.420. Significa que em fevereiro o meu ticket médio não bateu 1.600, está vermelho. Então isso, você está sabendo trabalhar com essas cores, já dá um efeito visual bem legal para o executivo que está analisando o dashboard. Ele já vai bater o olho onde está vermelho. Vamos olhar aqui do lado a outra maneira de mostrar também esse KPI, que é usando o gauge. Então vamos analisar esse gauge. Você vê que ele começa de 0 e vai até 3.000. Ele tem uma marquinha aqui em 1.600, né? Depois de 1.500, 1.600. E ele fica vermelho então até 1.600, depois ele fica verde. Significa aqui que essa área é vermelha, que não está bom, e depois é uma área que está boa, 1.600. Acima de 1.600. E ele te mostra aqui o ponteiro com o valor que está dando agora, de acordo com a sua seleção. Fevereiro 1.420, não está legal. Como é que a gente faz? Vamos analisar. Primeiro, não tem nenhuma dimensão, não precisa ter dimensão. Aqui na frente você escolhe o gauge. A expressão que eu estou utilizando é a mesma de sempre, é a expressão que calcula o ticket médio, né? Você soma aqui quanto você vendeu e divide pela quantidade de pedidos. O estilo eu peguei esse primeiro, mas existem outros estilos, ó, que a gente vai fazer em outras oportunidades. Agora a apresentação. Então você tem que tomar cuidado aqui, ó. De 0 a 3.000 é o início e o fim do gauge. E aqui no segmento, ó, o segmento 1, que é o verdinho que eu coloquei para baixo, eu botei o limite inferior de 1.600, quer dizer, onde ele começa? Ele começa no 1.600 e começa a ficar verde a partir do 1.600. E para de ficar verde quando der o 3.000. Então ele começa no 0, que é isso aqui, começou no 0. Vai até encontrar o próximo segmento, que começa no 1.600, que vai até encontrar o máximo aqui. Estamos trabalhando com dois segmentos. Aqui eu escolhi que é o modo agulha e escolhi uma barra fina, azul, né? Você pode vir aqui, trocar, colocar verde, por exemplo. Aplica, ela fica verdinha aqui. Então esse é um gauge simples, né? Que você trabalha com ele aqui. Aí aqui eu estou mandando ele me mostrar 5 unidades principais, né? 0, 750, 1.500, 2.250, 2.250 e 3.000. Então ele está me dividindo em 5 partes para eu poder me achar, né? E acabou essa parte aqui. Aqui tem o título da janela, ticket médio.
você já tem o gauge aqui. Aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha, né? Eu utilizei essa tabela aqui, chama tabela simples. Coloquei o Customer ID, que é um código do cliente. Como expressão, eu também mandei ele calcular aqui o ticket médio. Só que como eu estou dimensionando por cliente, ele vai me dar aqui o valor do ticket médio por cliente, no período que eu escolhi. E você repara também que ele está com a corzinha aqui. Só que quando você usa esse tipo de tabela, a cor é muito mais fácil. Ela tem uma aba chamada efeitos visuais. Então como é que eu fiz? Ó? Se for superior ou igual a 1600, fica verde. Se for inferior ou igual a 1599, fica vermelho. Quando eu aplico isso, ele vai já me dar aqui a análise. Vermelho é que está abaixo de 1600 e verde é que está acima. Então significa que esse cliente aqui, por exemplo, está muito baixo, esse cliente está baixo, está longe, tem cliente que está próximo, né? E aqui nessa outra partezinha aqui para terminar, eu coloquei a data de cada pedido. É uma lista normal por dia do pedido. É uma lista aqui, ó. Porque aí eu posso até ver. Opa, desculpa. Vamos dar um limpar aqui. Eu posso até ver o ticket médio de um determinado dia, ó. 147. Vamos pegar aqui, ó. Ó, esse dia 1606, quer dizer, num dia só eu já passei também, já consegui passar a minha meta. E pronto, aqui já dá para você brincar, já dá para o seu cliente brincar também. Então ele quer o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Aqui você percebe, né, que você escolheu 3 meses. Qual que é o ticket médio desse trimestre? 1.607. Passou R$7 da meta. E quais são os clientes que compraram nesse trimestre? São esses aqui. E aqui você pode olhar e falar, nossa, o ticket médio aqui da SPLR está muito baixo, vamos analisar ela. Aí você analisa, ela fez somente um pedido em janeiro. Por que ela não comprou em fevereiro nem março? E ela fez um pedido de 485. Então aqui, se você tivesse outra aba com o número do pedido do produto, com algum detalhe a mais, você poderia navegar nessa outra aba e verificar qual foi o produto que ele comprou e por que ele comprou uma vez só, e por aí você vai investigando. Tá vendo que ele está bem abaixo aqui do ticket médio que a gente espera de cada cliente, que é alto, que é R$1.600. Esse é um cliente aqui que não está chegando muito perto desse limite não. Se eu clicar aqui de novo, ele mantém o que eu fiz de seleção, mas tira a seleção do cliente. Vamos escolher um cliente bom aqui, ó. Esse cliente aqui, ó. Ele fez 2 pedidos e totalizou 12 mil. Quer dizer, cada pedido tem uma média de 6.285,60. Quer dizer, ele extrapolou muito o ticket médio. É um cliente muito bom. Só que ele comprou janeiro, fevereiro, março ele já não comprou. Então o que houve? Vamos mudar aqui, vamos colocar primeiro semestre até junho. Ó, janeiro, fevereiro, março ele não comprou, abril ele já comprou. E junho também. Maio ele não comprou, quer dizer, é um cliente bom que está pulando, mesmo colocando 4 meses, ó, ele está com o ticket médio altíssimo, 3.205. Então por aí vai, né? A gente com essa pequena aula aí, o seu cliente e você já consegue analisar bastante coisa de ticket médio dentro da empresa. Espero que todo mundo tenha entendido. Boa sorte a todos aí e até a próxima aula.